querem fazer isso. Queremos sim. É, pessoal, surgiu o novo Capitão América. O verdadeiro Miranha, não aquela coisa falsa lá do John Walker. Que raiva, ele teve o que ele mereceu nesse episódio. Ah, quando quebraram o braço dele aqui, ó. Ah, eu gostei bastante. Ah, eu ri dessa cena. Bem feito. Mas é realmente uma pena que não quebraram a perna do John Walker pra ele não poder mais caminhar e não poder ser Walker. Não, você não fez essa piada, você não fez essa piada. Eu fiz essa piada. Mas assim, ó, falando sério, esse episódio 5 foi espetacular de novo. Olha, basicamente o episódio foi perfeito. Eu só consigo ver 2 pontos negativos nesse episódio, e eu vou falar mais adiante. Mas assim, ó, vamos falar da melhor coisa desse episódio, que foi a surra que o John Walker levou, né, do Bucky e do Sam. Oh yeah, essa luta aí foi foda. Essa luta, na verdade, é o ápice do seriado, porque todo o seriado caminhou, né, pra ter uma briga dos 3 grandes pretendentes ao escudo do Capitão América em algum momento. E ela finalmente aconteceu nesse episódio. Então você tinha a carga dramática que a luta precisava ter, e você tinha a coreografia da cena, a fotografia da cena, o jeito que ela foi filmada, que também foi espetacular. Foi uma verdadeira cena de luta digna de um filme do tamanho da Disney. Foi realmente desse nível, assim, ó, eu achei muito foda. Claro, dentro do próprio universo cinematográfico da Marvel, você pode achar lutas melhores, e vai ter. Mas a questão aqui é que isso é um negócio totalmente diferente. Era uma luta que vinha sendo preparada ao longo de vários episódios, porque essa é a grande vantagem de fazer um seriado. Você cria um build-up muito melhor pro grande momento, porque pra chegar nesse momento, teve 3, 4 horas de seriado pra gente chegar nesse ápice dos 3 personagens. E teve ali, né, puros delírios da fotografia, que tava demais. Com o John Walker, né, agachado segurando o escudo. Cara, que cena foda! Porque é isso que eu gostei tanto do personagem do John Walker. Ele sabe que errou, mas ele não consegue entender o porquê que ele errou. E ele se sente culpado pela morte do Lemar. Eu simplesmente acho esse personagem complexo pra dedéu. Com certeza eu acho o melhor personagem do seriado. Porque depois que ele perde o escudo, ele tá lá no negócio dos Estados Unidos, né? E ele não aceita que ele perdeu o escudo. E ele manda umas verdades que são umas verdades muito verdadeiras. Verdades verdadeiras, hein? Oh. É, Aranha, verdades verdadeiras. Porque ele fala ali, Aranha, porque ele fez tudo o que pediram pra ele fazer. Ele só tava fazendo o que ele pensou que era o melhor. Ele verdadeiramente não tem um mau coração. Mas a questão é que ser o Capitão América era muita areia pro caminhãozinho dele. Ele não tinha condições psicológicas pra ser. O próprio Lemar, se ele fosse Capitão América, teria sido muito melhor. E assim, ó, eu acho muito corajoso do seriado dividir a culpa do John Walker com o próprio governo dos Estados Unidos. O Falcão e o Soldado Invernal continua me surpreendendo porque ele quer discutir isso. Ele quer discutir isso até o fim. Ele não vai simplesmente dizer que a Carly é da Hydra ou que o John Walker é um biruta que não representa ninguém. Não, ele tá ali porque responsáveis totalmente sem noção colocaram ele nessa posição de poder. E é isso que o seriado tá debatendo. E é por isso que essa cena do John Walker, né, perdendo o escudo, né, perante o governo dos Estados Unidos é tão emblemática. Porque até ali, quando o cara perdeu o escudo do Capitão América e todo o seriado pinta que ele vai ser o grande vilão no final, Eu tinha previsto lá no episódio 2. mesmo ele perdendo tudo isso, ainda tem um diálogo foda dele com a esposa dele. O que passa total uma humanidade pro personagem. Porque, pô, o personagem quer fazer o bem. E também é nessa cena, né, que a gente teve o grande cameo do episódio. Porque o Falcão e o Soldado Invernal, ele promete e ele cumpre. Falaram que ia ter um grande cameo e de fato teve. Porque apareceu a atriz Julia Dreyfus, que é a Elaine lá no Seinfeld, né, clássica série dos anos 90. E a personagem que ela faz, que é a Fontaine, é meio que uma híbrida de agente da SHIELD e da Hydra. E eu tô bem curioso pra ver como é que eles vão trabalhar essa personagem nas outras séries. Eu confesso que em si o personagem dela eu não achei assim tão interessante, não era nada, meu Deus do céu, mas é a presença da atriz que torna essa participação tão especial. Porque, gente, é do nada e aparece a Julia Dreyfus ali no seriado. Porque, tipo, é um grande cameo, é uma grande atriz muito conhecida, muito talentosa. E do nada ela aparece assim como personagem absolutamente coadjuvante dentro do seriado. Eu achei isso simplesmente fantástico. E uma outra coisa que aconteceu nesse episódio foi meio que a confirmação que a Sharon Carter é mesmo um mercador do poder. Quer dizer, foi essa a impressão que eu tive. E vocês, o que acharam? Por favor, comentem aí, porque assim, ó, pra mim, praticamente confirmou. Pô, ela ajudou a tirar o cara que o outro prendeu lá na prisão da Argélia pra ajudar os apátridos lá em Nova York. Gente, qual seria o outro motivo dela ajudar desse jeito se não fosse mercador do poder? E outra, ela já disse que pagou o dobro no
não sei o que. Cara, mostra que ela realmente tem muito poder, muita influência, muito dinheiro. E realmente a única explicação que eu vejo é que ela é o mercador do poder. E bem, depois que o John Walker é derrotado, o escudo do Capitão América fica com o Sam. E isso é muito foda porque é o próprio Bucky que entrega o escudo pro Sam. E o Sam toma uma decisão que eu achei muito legal pra história, que ele leva o escudo do Capitão América pro Isaiah. E isso resulta no grande diálogo entre o Sam e o Isaiah sobre o legado do Capitão América. E meio que a história manchada dos Estados Unidos no meio disso tudo. E, gente, essa cena é fantástica. Porque vocês sabem o que pra mim torna essa cena tão foda? É porque todo o episódio que ele relatou, mais ou menos, aconteceu na vida real. Esse negócio dos soldados dos Estados Unidos receberem um soro e acabarem morrendo, cara, isso realmente aconteceu na vida real. Claro, não foi porque estavam querendo fazer o soro de super soldado, mas é porque estavam querendo fazer uma vacina lá, sei lá, pra testar algumas coisas. E eu acho que é essa relação de realidade com ficção que torna essa cena tão poderosa. E assim, ó, mal comparando, é mais ou menos um incidente de Tulsa lá que aconteceu em Watchmen. Eu só sinto que isso ajuda a aumentar, né, a gravidade, a seriedade que eles estão debatendo esse assunto. E eu gosto muito como que o seriado abordou essa questão do racismo, do preconceito, de uma forma nem um pouco leviana, mas ao mesmo tempo mostrando completamente a diferença do Isaiah pro Sam. O Isaiah, pelo que ele sofreu, jamais vai perdoar o governo dos Estados Unidos. Porque pra ele, o que o escudo representa é totalmente o oposto do que o escudo representa pro Sam e pro Bucky. Esse seriado é sobre perspectivas. Quem que deveria ser o novo Capitão América? É o Sam, o Bucky, John Walker? O que o símbolo representa? É liberdade? É família? É esperança? Ou é prisão? É morte? É sangue? E no meio de toda essa questão de perspectiva, de quem que tá certo ou não, tem um debate de quem que deveria ser o Capitão América. Para algumas pessoas, o Sam deveria ser o Capitão América. Para outras pessoas, o Bucky deveria ser o Capitão América. Outras pessoas podem entender que o John Walker não estava tão errado no que ele fez assim. E ele poderia ser um Capitão América se corrigisse algumas coisas. O seriado nunca pinta ninguém como um grande vilão. Só que o seriado não tem medo de ficar só nisso. Ele coloca o assunto do preconceito no meio disso. E o grande tema do preconceito é o símbolo do Capitão América. É o jeito americano de ser, a política dos Estados Unidos, o jeito de fazer guerra deles. Porque o Sam pode não gostar, mas isso tá vinculado diretamente ao escudo do Capitão América, o símbolo que ele representa. Muito embora o Steve Rogers não concorde com tudo que o governo dos Estados Unidos faça. Mas é assim que as pessoas têm essa perspectiva. E é exatamente assim que o Isaiah se sente. E é por isso que ele fala que nenhum homem negro deveria ser o Capitão América. Pô, ele tem uma frase foda demais, que é aquela do homem loiro, cabelos azuis, né? Forte, né? Claro que ele vai ser o Capitão América. É a imagem que os Estados Unidos quer passar. E cara, esse diálogo, se eu tivesse no lugar do Sam, eu teria sido completamente desarmado. Eu não saberia sair desse diálogo. Porque na minha visão, o Isaiah tá certo, mas eu acho que o Sam também tá certo em querer assumir o Capitão América. Eu gostei muito como que ele sai da casa do Isaiah, e ele não sai brigado com ele nem nada, ele apenas aceita a posição dele, mas ele vai pra casa da irmã pra poder refletir sobre o assunto. E ele chega numa conclusão que é a conclusão que eu mais me identifico, que é esse posicionamento de que, olha, tantas pessoas se sacrificaram no passado por isso, não faz sentido não honrar esse sacrifício e fazer o que eles esperam dele. É o que o Capitão América faria. E, gente, eu achei o diálogo dele muito foda, porque com uma frase eles conseguiram definir o Sam. Pra mim, esse momento aí é o momento da granada do Sam como Capitão América. Na boa, não é tão impactante como um cara pulando na frente de uma granada, mas eu acho que assim, ó, em termos de definição de personagem, é perfeito. Porque um homem negro iria querer levantar a bandeira dos Estados Unidos desse jeito por todo o problema que eles já passaram no passado. E a resposta é essa do Sam. Porque ele precisa, pra honrar não o legado do Capitão América, mas dos homens negros, pra conseguir melhorar a situação de todo mundo. E eu acho que é por isso que o diálogo é tão foda. Porque eles falam tanto de Steve Rogers ao longo do seriado, mas o que leva de fato o Sam a ser o Capitão América é o Isaiah Bradley. É a posição do Isaiah Bradley. É o Sam saber que ele passou por tudo isso. Ah, se tu passou por tudo isso, eu tenho que ser o Capitão América por causa disso. Pra mudar isso, pra ser diferente, pra fazer com que as coisas caminhem do jeito certo. E, gente, na boa, eu acho que isso é muito Capitão América de se fazer. Tanto quanto pular na frente de uma granada quando você é um mero humano sem nenhum poder. E logo depois dessa cena, a gente tem todo o negócio do barco. E, gente, eu me sinto muito idiota e não ter entendido por que o barco tava aqui até o
quinto episódio, porque é agora que eu entendi a função do barco. O barco é uma metáfora para a jornada do Sam em relação ao Capitão América envolvendo os Estados Unidos. Ele deve lutar pelo que ele acha que é o bem pro seu país, ou ele deve meio que abandonar tudo e vender o barco, né, e abandonar essa coisa de Capitão América, porque como o Isaiah falou, nenhum negro deveria ser um Capitão América. Esse é o ponto-chave. O próprio fato da irmã querer vender o barco e ela odiar o governo dos Estados Unidos é a representação máxima disso. E no final, com as ações do Sam, ele convence ela a manter o barco, porque o barco é uma história fundamental de quem eles são. Eles não podem abrir mão do barco, eles não podem vender o barco. Da mesma forma que o Sam não pode abrir mão da onde que ele veio, de quem que ele é e da história que ele tá, e do próprio país que ele tá, do país que ele representa, da raça que ele representa e do amigo Steve Rogers que ele tem. Então assim, ó, é uma metáfora simples, mas é uma metáfora muito bem feita. E eu até tô surpreso que eu não tinha percebido ela antes, porque nesse episódio eles jogam isso na nossa cara. E quando o Sam decide que vai ser o Capitão América, ele decide restaurar o barco. E o melhor é o Buck aparecendo e ajudando o Sam a refazer o barco e passando o mesmo escudo pra ele, sem nenhuma objeção. Ele finalmente entendeu por que o Steve Rogers escolheu o Sam pra ser o Capitão América. E isso é outra coisa fantástica do seriado, porque é o Barão Zemo que faz o Buck perceber o valor do Sam. Então o seriado tem uma super teia de desenvolvimento de personagens que uma coisa vai levando pro outro. O Barão Zemo ajuda o Buck ajuda o Sam ajuda o Buck. As ações do John Walker ajudam o Sam e o Buck. Cara, é tudo muito bem coordenado. E o Buck de fato completa sua jornada quando ele decide não matar o Zemo e simplesmente entregar eles às autoridades, que é o que o Steve Rogers faria. Mas claro, ele já sabia disso, mas o que fez ele entender isso foi o Sam. E por isso é muito emblemático o Buck entregar o escudo pro Sam, porque é ele reconhecendo que ele como Capitão América não vai agregar em nada. Quem pode agregar como Capitão América é o Sam. E claro, no meio disso tudo, a gente tem grandes diálogos entre os dois e a própria irmã do Sam. São diálogos muito humanos. E assim, ó, são diálogos muito Marvel. A Marvel dos quadrinhos é especialista em fazer esse tipo de diálogo. Mas eles têm conversas absolutamente normais, né? Como se fosse eu e você. Isso daí é 1000% Marvel, eu adoro isso, porque o universo que eles conseguiram criar é realmente um negócio sem precedentes. É muito foda. Se esse seriado não tivesse dentro do universo da Marvel, ele ainda ia ser bem foda, porque tem diálogos bons, mas ele não seria tão bom. Porque parte do negócio funcionar é porque a gente entende a importância do símbolo do Capitão América para esse universo. E se a gente não entendesse, eu acho que metade da discussão ia acabar se perdendo por aí. Um outro detalhe que talvez passe despercebido para algumas pessoas é a questão do uso do escudo no combate. Vocês perceberam que ao longo de todo o seriado, sempre que alguém jogou o escudo bateu numa parede e ficou na parede, enquanto que o Steve Rogers, quando usava o escudo, ele batia e voltava. E o que a gente tem no final desse episódio é o Sam treinando para fazer com que o escudo bata e volte. E a mensagem que eles estão querendo dizer aqui que não é com força que você joga o escudo do Capitão América. É com jeito. É frisbee, você joga e ele volta. Não é uma guilhotina lá, Mortal Kombat, que você joga com toda a força, sabe? Esse tipo de narrativa sutil, até com o objeto do escudo que é tão importante pro seriado, também é foda. Porém, cada vez que eu penso mais nesse seriado, mais eu gosto dele. O que eu faço com isso, Aranha? E daí, no finalzinho, os Apátridas fazem o seu grande movimento e atacam um negócio que tá acontecendo em Nova York, que meio que era pra ajudar eles. E eu gostei muito disso, porque os Apátridas, eles têm um motivo nobre pra lutar, mas eles estão tão cegos pelo que aconteceu, que eles já não conseguem entender o que uma coisa vai ajudar eles ou não, porque nesse momento a única coisa que eles acham que vai resolver é a violência. Eles entendem que um diálogo ali que estava acontecendo dentro da ONU não vai ajudar eles, e quem tá orquestrando isso é a própria Carly. E isso é total flag smasher. Na minha opinião, isso é muito mais impactante do que mostrar ele rasgando uma bandeira, porque dá uma dose mais de realismo. Mas aqui a gente entra num dos pontos negativos que eu achei do episódio. O primeiro ponto negativo do episódio é que ele termina. Eu acho que poderia ter mais uns 5 minutinhos ali mostrando o Sam já com a roupa, mas tudo bem, isso é uma coisa pequenininha. A outra coisa que eu não gostei muito desse episódio é o fato do episódio final se passar em Nova York. Pô, com tanta cidade pra escolher, eles tinham que escolher Nova York. Eu entendo que a Marvel tem uma tara por Nova York, mas pô, de novo Nova York? É que eu penso que em Nova York vai acontecer qualquer tipo de ataque e com 5 minutos o Homem-Aranha já vai estar lá
o Doutor Estranho já vai estar lá. Então eu acho que dava pra ter escolhido uma outra cidade, sei lá, podia ter sido Washington. Tá, eu sei que a ONU fica em Nova York, mas sei lá, né, dava pra ter feito em outro lugar. E o outro ponto é que esse episódio só teve de verdade uma cena de ação. E tipo, pra mim tudo bem, porque eles compensaram isso com várias cenas foda de diálogo, de desenvolvimento de personagem, e pra mim tá mais do que compensado. Mas pra outras pessoas eu entendo que é importante ter pelo menos 2 cenas de ação para balancear melhor o ritmo do episódio. E o ritmo desse episódio de fato ficou muito denso. Mas de novo, não é exatamente um ponto negativo para mim, mas eu vejo que pode ser um ponto negativo para outras pessoas. E eu fico muito de boas com isso tudo, porque eu sei que no último episódio vai estar cheio de cena de ação. Então eu acho que isso se encaixa muito mais numa calmaria antes da tempestade, porque é no 6 que o negócio vai pegar fogo. Podem se preparar aí por uns 30 minutos de cena de ação no mínimo. E assim, ó, eu só queria falar uma última coisa sobre o Isaiah Bradley. Eu não acho que a participação dele foi encerrada nesse episódio. Eu tenho a sensação que ele ainda vai voltar, talvez no próprio episódio 6, mas eu acho que em outras coisas da Marvel. Porque eu sinto que o personagem dele ainda não encontrou aquela paz de espírito. Ele ainda tem coisas não resolvidas. E olha, se vocês querem minha opinião, pode fazer um seriado do Isaiah mais jovem, que pra mim ia ser foda, eu adoraria ver mais coisas dele. E olha, sinceramente, eu acho que ele merece, né, mais participação em outras coisas da Marvel. Enfim, Aranha, esse episódio foi outro episódio 10 de 10 pra mim, não tenho o que fazer. Eu juro, eu não deveria ter dado 10 pro episódio 3, porque agora realmente não tem mais o que fazer. O 3 foi 10, o 4 foi 10, o 5 tem que ser 10, não tem mais o que fazer, não tem mais solução. Eu deveria ter dado 9, 10 e 10, mas agora é tudo 10, não tem mais o que fazer. Mas enfim, gente, tudo isso é só a minha opinião. Esse é um seriado de perspectivas, e eu tô muito curioso pra ver a sua perspectiva do seriado. Por favor, comentem aí que eu vou ler todas elas, e isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado e até o próximo episódio que, ó, vai estar demais mesmo. Dancinha do Zemo! E essa foi a nossa crítica do 5º episódio, né, de Falcão e Soldado Invernal. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Capitão América. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.